479-1633, tá? E aí, Celcinho? Bom, vamos lá. Se o novo presidente não confia no treinador que ele está assumindo agora, se não é o homem da confiança dele, que demita. Agora, pelo trabalho que foi feito, São Paulo era time para terminar o campeonato em quarto, quinto lugar. Sabe? Com o mais otimista dos prognósticos. E aí o Diniz conseguiu fazer um trabalho além da expectativa. O torcedor São Paulino acreditou que poderia ser campeão, mas o São Paulo não é melhor que Palmeiras, que Flamengo, que Atlético Mineiro. Só para citar três, né, para ficar em quarto lugar. É onde ele está. É onde ele está. Né? Então, o Fernando, falar para mim que o Fernando Diniz fez um trabalho ruim e por isso ele merece ser demitido, não. Agora, se não é da confiança do Júlio Casares, que seja feita vossa vontade. E aí, Flávio? Então, é assim, ó, realmente, ontem a entrevista do Ramon, né, no Mesa, falou exatamente disso. O Ramon levou o Vasco lá em cima, um time que tinha que brigar para não ser rebaixado. Como o Santa Cruz com o Milton Mendes. Para 10º lugar. O São Paulo, ele tem um time muito ruim. E também ficou claro que os jogadores que não têm força de reação. Né? Eles afinaram e caíram de um jeito que não conseguiu levantar de jeito nenhum. Eu não acredito em entregar e dar cabeça, mas acredito em jogador que não tem pegada. Esse tipo de jogador é duro de você ganhar algum campeonato. É jogador que, né? Jogador frágil, jogador que não consegue. Então, é o tipo de jogador, não são lá e tal, né? E ainda frágeis. Aí é complicado isso aí. Tem que pensar, tem que dar uma geral no elenco, porque com isso aí não vai dar para conseguir muita coisa. Levou o time além. Agora, há muita encheção de saco, há muita pressão, é um trabalho que está começando. Eu diria que foi uma situação que casou com tudo, sabe? Então o Júlio já começa um trabalho novo, ele tem aquele sonho do Rogério Ceni. Você não acha que devia esperar acabar o campeonato? Ele queria isso. Quando o São Paulo perdeu a liderança, foi feita uma pressão, eu até conversando com ele, ele falou, olha, eu acho uma bobagem trocar o treinador. Literalmente, ele usou essa como uma bobagem. Aí continuou perdendo, tem muita exceção de saco, tem muita politicagem, tem muita pressão de imprensa. Aí chega uma hora que você fala assim, quer saber, já vou antecipar meu trabalho. Tanto é que o Raí já foi, já chega agora o Rui Costa, que ia chegar depois. Ele já bota o bloco dele em campo, já vai ter uma reunião hoje para começar a conversar sobre o novo treinador. O Visoli assumiu, falei com o Visoli agora há pouco, o Visoli está muito triste. É engraçado isso, né? Até comentei com o Celso. Normalmente, quando o cara tem uma oportunidade, ele fica alegre. Que legal. Mas ele fala assim, nossa, essa gente é tão legal. Velho. Uma coisa eu posso garantir, e palavras dele e de outras pessoas lá de São Paulo. Dificilmente São Paulo vai pegar gente tão séria, tão competente, tão honesta. Vai ser muito difícil. Comprometida, né? Porque o Fernando Diniz era bastante comprometido com o trabalho. Olha só, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Porque hoje vamos conversar muito sobre essa demissão do Fernando Diniz. Foi justa? Foi injusta? O São Paulo jogou mal de novo, muito mal. É irreconhecível que o São Paulo fez jogos tão bons no Campeonato Brasileiro, tão bons na Copa do Brasil. Jogos incríveis. O que vocês acham que aconteceu? Contra o Flamengo. Ele perdeu o time? Perdeu a equipe? Perdeu o comando? Parece que deu um apagão, parece que virou uma chave. O São Paulo era um time que embalou. Né? Quantas vezes eu falei aqui, Flávio, que jogador do São Paulo, do time titular, seria titular no Flamengo, por exemplo? Mas você estava jogando bonito, estava apresentando. Sim, que eu estou dizendo, era um time que estava funcionando. Então estava com o psicológico em alta, estava embalado. Mas eu temia o que seria do São Paulo se perdesse 1, 2, 3 peças, tivesse algum evento extraordinário. E não sei, na minha leitura, o evento extraordinário foi a derrota para o Grêmio na Copa do Brasil, que aí o emocional foi para baixo e a equipe não mostrou capacidade de reação. O Chico Lang falou aqui, quando o São Paulo perdeu pro Corinthians, eu achava até engraçado. Mas depois fez um jogo maravilhoso com o Atlético Mineiro. Eu sei, mas ele falou assim, agora vai começar, vamos recuperar isso, a derrocada do São Paulo. Mas só que mesmo depois... Mas ele falou, mesmo depois disso, o São Paulo jogou bem contra o Fluminense, jogou bem contra o Atlético Mineiro. Ele profetizou. Contra o Grêmio no primeiro jogo, o São Paulo foi melhor que o Grêmio, perdeu 2 gols incríveis numa jogada bonita e tal. Depois daquele segundo jogo com o Grêmio, é que a coisa desandou. Nós não podemos menosprezar o lado psicológico que pesa muito. Por outro lado, você quando contrata um profissional que tem que decidir, o profissional de futebol, o bom profissional, ele não tem muito tempo de sabe, piorar, melhorar. A vitória ou a derrota, elas são muito curtas. Daqui uma semana, no próximo domingo, na hora do Mesa Redonda de hoje foi uma homenagem ao Palmeiras. O Palmeiras pode estar eliminado por um time coreano do Mundial. Ou mexicano. Porque não dá tempo, entendeu? É uma coisa muito rápida, é tudo muito rápido. Isso implica em você ter profissionais que tenham força para
dá uma levantada psicológica. O time de São Paulo, digamos que sentiu muito esse lado psicológico contra o Grêmio. Pô, se não conseguiu levantar nem um pouco, tem que começar a analisar os profissionais para ver se eles servem para ser jogadores de futebol de alto nível. Tem a ver. Eu não quero acreditar em boicote. Acho que não foi o caso, porque a maioria dos jogadores era muito ligado ao Diniz. Ele fez um time, ele inventou um time onde não tinha, teve que buscar jogadores por falta de elenco. O São Paulo gasta uma fortuna em jogadores muito ruins. E aí ele foi buscar, criou um time, então acho muito difícil ter havido isso. E mesmo que tenha havido algum narizinho torcido, teria que voltar. Se eles não têm força de recuperação psicológica, você pode trocar de técnico, pode trocar o que você quiser. É um elenco mal montado. Tem que repensar e limpar a área e trazer jogadores com capacidade de ser jogador de futebol. Melhora, piora, melhor, mas tem que ter um poder de reação. Impressionante mesmo. Vamos voltar com o José Paes? Hoje ele está se dividindo entre Palmeiras e São Paulo. Mas diga aí, José, a diretoria do São Paulo não conseguiu segurar o Fernando Diniz no cargo? O que aconteceu? Pois é, Michele, já pulei o muro, estou aqui no São Paulo. O que aconteceu foi o seguinte, Michele, o histórico recente de resultados do São Paulo sob o comando do Fernando Diniz, esse retrospecto, ele contribuiu e muito para essa demissão do Fernando Diniz. O São Paulo ainda não venceu em 2021 no Campeonato Brasileiro neste ano de 2021. O São Paulo fez 6 jogos, perdeu 4, empatou 2. São Paulo não ganha há 7 jogos. A última vitória do São Paulo foi lá em dezembro do ano passado contra o Fluminense, 2-1. Enfim, vários fatores contribuíram para essa demissão do Fernando Diniz. Eliminação no Campeonato Paulista para o Mirassol, eliminação na Libertadores ainda na primeira fase, eliminação na segunda fase da Sul-Americana, eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Grêmio. O São Paulo abriu 7 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, deixou o Inter passar, goleada para o Inter, 5-1 no Morumbi, enfim, muitas coisas. A gente preparou uma tela com os números do Fernando Diniz no São Paulo. Bota na tela aí, diretor, para a gente dar uma olhadinha. Olha só, foram 74 jogos, 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Aí fica para vocês aí o questionamento, viu, Michele? Bons números do Fernando Diniz à frente do São Paulo ou não tão bons assim? Vamos lá, destrinchando os números. Diretor, põe na tela pra gente aí, então, esse placar. 74 jogos, 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Celso Cardoso, vai dar quantos por cento isso? Mais de 5, dá 54, 55%. Como 50? Porque 34 vitórias é menos da metade de 74. Sim, mas olha os pontos. E os empates? São 20 empates. 20 pontos, 34, vê o número de pontos. Isso aí. O São Paulo perdeu 60 pontos. São Paulo venceu mais da metade dos jogos. Tem que dar um gol. O aproveitamento Fernando Diniz no comando do São Paulo. Mais de 50%. Fala aí, diretor. 54, 55%, por aí. Antes do jogo de noite era 55%. Chegou a ser 81, 82 e tal. É um aproveitamento excelente. Um aproveitamento muito bom. E principalmente com o material humano que ele expunha, né? O torcedor de São Paulo precisa o aproveitamento do Miguel Ángel Ramírez, por exemplo, tem um trabalho elogiadíssimo por todo mundo no Independente del Valle, que já não está mais, até negociou com o Internacional. O aproveitamento dele era 50 e poucos % lá no Independente del Valle. E aí você vai dizer que ele não é competente, que o aproveitamento está... Tem que olhar o aproveitamento do Celso precisa entender que o time de São Paulo é ruim. Esse é o ponto. O Diniz inventou um time. O São Paulo só chegou onde chegou porque tinha uma ideia tática bem definida. Porque os jogadores são ruins. Os jogadores são ruins. Ruins e não segura a onda. Vê! Quando a coisa virou de uma vez. Pega agora, eu quero ver essas individualidades serem usadas de algum jeito. Quero ver quem desses jogadores de São Paulo pode entrar no mercado para valer. Talvez o Sara, que foi o Diniz que inventou. O Brenner, que estava lá jogando. Não dá. Então, olha, vejam bem isso aí. O time é ruim. E foi uma tática do jogo que fez o time crescer. Aí, Michele, você fez a conta, Michele? Você é ótimo. Não, eu sou péssima de conta também. Estou tentando achar na internet, mas eu não achei. Eu vou tentar aproveitamento agora do Fernando Diniz. Eu achei... Por exemplo, o Fernando Diniz tem melhor aproveitamento de técnicos, mas a notícia é de março de 2020. Aproveitamento em clássicos, Diniz só perde para Leão. Eu queria saber o aproveitamento, por exemplo, do Diniz. Quem que foi antes do Diniz? O Cuca. O Cuca? Ave Maria, que confusão. Aí o Cuca e quem que foi antes do Cuca? 16 meses o Aguirre, que ele está lá. Não sei. O aproveitamento do Diniz foi muito superior ao do Cuca. Muito superior. O Rogério Ceni, então pegar esses aproveitamentos e fazer uma... Gente, o São Paulo nunca ficou tanto tempo na liderança do campeonato como ficou nesse ano. O São Paulo, nos últimos anos, não brigou pelo título
de maneira forte em nenhum desde do Muricy Ramalho. Tudo bem, Celso, só que esqueceu de avisar que o campeonato continua até, né, o fim de fevereiro. Sim, mas aí você precisa ver o time que você tem nas mãos. É o mesmo time que estava jogando bonito, agora não está mais. Mudou, Pois é, mudou. e aí- Saíram quantos jogadores do São Paulo, Celso Cardoso? Quantos jogadores? Saíram? Não saíram, Celso. Não saíram, São os mesmos sim. jogadores. Mas Mas eles eram não- jogadores que estavam rendendo mais do que eles podem. Então, Pela por que não está competência deles. rendendo, gente? Porque quando teve uma virada psicológica, Eles não até que conseguiram. poderam Ah, tudo fazer, é mas eles psicológico não agora. conseguiram. Jogador que não tem 54, capacidade pra quanto? 9. Então, 55% de aproveitamento. Agora tem que comparar com os outros também. isso. É o segundo maior dos últimos 10 anos do São Paulo. Vamos embora.